Estamos aqui mais uma vez, né, com a nossa live. Vamos esperar as pessoas virem aqui nos acompanhar da nossa série lives. E dessa vez é uma live muito especial, né? Nós estamos aqui. Oi, Juliana. Oi, Juliana Moreira, tudo bem? Juliana. Lele, Beatriz. Oi, Beatriz, tudo bem? Natália, pode, se você quiser, pode mandar a solicitação da Bia, que eu já aceito. Sejam todos bem-vindos. A Bia já me mandou aqui, né? A solicitação, já vou aceitar. E nós vamos ter a nossa live hoje com a participação especial e em comemoração aos 28 anos de Bralix. Então, nós vamos receber a Beatriz Poleta aqui conosco. Boa noite, Bia, tudo boa bem? Boa noite, pessoal. Oi, Ferrete, o Ferrete está aqui conosco. Alexandre está aqui conosco. Assim que tem bastante pessoas aqui conosco. Boa noite para todos. Obrigada pela presença de vocês. E é isso aí. Oi, Marli. A Marli está aqui conosco também. Vou dar um oi para você, Marli. Oi, Vanessa. O Londo está aqui. Beatriz de Lima está aqui. Obrigada, gente. Tem bastante gente aqui. Bia, muito obrigada por você estar aqui conosco, né? Esses nós 28 anos sempre juntas. Juntas, é verdade. E aí, comemorando esses 28 anos de Bralix, né? Sim. Sim. E a gente tem algumas obrigações, algumas perguntas para te perguntar aqui, como eu falei, né? Para começar, por favor, nós já conhecemos você, mas as pessoas não conhecem. Por favor, fale para a gente, se apresente para a gente. Bom, acho que todo mundo me conhece, sim, Maria. Eu há 28 anos atrás, né? Meu nome é Beatriz Poleto, eu sou irmã do Gilberto Poleto. Nós que fundamos a Bralix há 28 anos atrás. E eu queria até hoje ter pedido para o Humberto participar, sabe? Que Humberto é o... Começamos eu, Gilberto e Humberto, que é um técnico que até hoje ele está lá na Bralix. O dia que vocês forem visitar a Bralix, pedem para chamá-lo, para conhecê-lo, que ele é uma figura. Aliás, Bia, só falando uma coisinha sobre ele. Hoje eu estava lá almoçando, encontrei com ele, já o convidei para uma live e ele ficou meio assim, mas já topou. Ai, muito legal, possivelmente, muito bom. Né? Então, quero muito. E começamos assim do zero, gente. Era eu e o Gilberto, aí nós chamamos, eu vendi uma máquina para um cliente e ele falou para mim, e quem vai instalar a máquina? Eu falei, pois é, boa pergunta. Eu também não sei. Aí ele falou, bom, eu tenho um cara para te apresentar. E aí ele apresentou o Humberto. E aí o Humberto foi para a Itália, nessa época nós representávamos máquinas da Itália, né? Aí mandei o Humberto para a Itália, o Humberto foi lá, treinou, ele já sabia mexer em máquinas, ele era um mecânico, aí voltou e começamos a trabalhar e tal. Aí a empresa era pequena, era só nós, muito difícil, eu fazia feiras, às vezes era eu e o Humberto só na feira. Quem é que vocês já estão mais na época das máquinas de salgado, né? Porque na época das máquinas de massas, então no comecinho éramos só nós, era bem puxado, fazia tudo, fazia o stand, a feira, atendia o cliente, tudo. E aí tinha... Depois ele ia dar treinamento, certo? Exato. Depois entrou mais um, e foi indo. Até um dia que eu via a máquina da Reon nas feiras e os clientes, assim, era uma máquina de salgado que ficava assim numa redoma, ninguém nem chegava perto, porque custava $130 mil, era assim, então ficava todo, e eles não deixavam nem chegar perto da máquina. E eu via que tinha um grande mercado para essa máquina. Aí eu estava numa feira na Alemanha e eu vi uma máquina parecida, uma máquina mais barata, que era do Taiwan.
Aí eu fui lá e conversei com o dono da empresa e falei para ele, essa máquina dá para fazer vários produtos do Brasil e tal, precisava fazer um teste. Mas ele falou, você pode comprar uma máquina e levar. Eu falei, só que eu não tenho dinheiro para comprar a máquina. Aí ele falou, bom, aí eu convenci o cara a mandar uma máquina para a gente. Aí eu falei, vamos ver se a máquina funciona. Aí nós chamamos um cliente lá de Minas que queria a máquina, né? Queria uma máquina mais barata, assim. Aí mandamos a máquina para ele e o Humberto foi junto. Aí fez o teste, né? Ele adorou a máquina. Ele falou: eu vou ficar com a máquina, faz os produtos e tal. Aí nós começamos a vender essa máquina, que tinha um valor menor, claro que era maior que hoje, mas era um valor bem menor do que a Reon, que é uma máquina maravilhosa, mas não era acessível a todos os salgadeiros, né? Então, aí foi até que o dólar começou a subir muito e nós resolvemos fabricar a máquina. E conversamos com o fabricante lá e ele topou, nós fizemos uma máquina de mesa. E foi o Humberto, junto com o Sidney, porque o Humberto viajou, foi para o Taiwan, foi para o Japão. Então ele aprendeu bastante da máquina, mas também aprender a adaptar para os nossos produtos. E aí nós construímos a primeira máquina de mesa, porque as máquinas não eram de mesa, eram máquinas com estruturas maiores. E a partir daí nós começamos a fabricar e fomos aprimorando, mas foi bem difícil no começo. O empreendedorismo nosso é como o de vocês, salgadeiros. Inclusive, a gente vendia muito para o pessoal de feira, e eles se sentiam acolhidos no nosso estande, porque era aberto, nós fazíamos estande aberto, onde todo mundo podia chegar, pegar na máquina, testar, né? Não era como essa máquina que todo mundo tinha até medo de chegar perto, porque ficava numa redoma, né? Ficava escondida, né? E foi muito bacana. Depois nós tivemos os clientes que nos ajudaram. Eu me lembro, nunca esqueço do seu Jackson, do Pantanal Lanches, como que chama? No Vale do Aço. Ele que inventou o tubo de salsichas. Um dia ele me ligou e falou: Beatriz, eu estou fazendo salsicha na máquina. Eu falei: como assim salsicha? Aí, quando eu fui ver, era a salsicha, né, coberta com a massa. Aí ele me explicou, eu estou fazendo assim, 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 e nós lançamos isso. Então, ele nos ajudou. O Churrinhos também foi um cliente do Rio Grande do Sul, que mandou fazer e depois um bico, e depois, claro, nós aprimoramos, mas a ideia foi deles. Então, vocês, como clientes, nos ajudam muito, muito a melhorar as máquinas e a fazer, porque nada melhor do que os clientes, usuários da máquina, para saber os produtos que são necessários para a máquina, né? O que eles querem. Exatamente. E terem ideias, né? Muito bem. Bia, aqui nós temos várias pessoinhas aqui que estão presentes, eu vou só falar o nome delas e o que elas estão dizendo para a gente. A Alexandra está falando, ama Bralix. Oi, Alexandra. A Vampires falou boa noite. A Jane. Oi, Jane. A Jane falou boa noite a todos. A Marli falou, oi, meninas. A Opla, sabe, a nossa cliente, direto da França. Um abraço para vocês todos, viu? Sim. João e Dante tá falando boa noite, amiga. A João e Dante, deve ser um amigo seu. A Luana Montalvão também tá falando boa noite. O Meneghetti, o nosso querido, tá falando assim, boa noite, Maria, parabéns pelos 28 anos de dedicação dessa empresa. O João Bedante tá falando, parabéns, vocês são tops. O Rai, oi Rai, boa noite, querido. Tá falando boa noite, Beatriz e Maria. Boa noite. O João e Dante tá falando as máquinas são tops, são mesmo. Olha quem tá aqui conosco, o Atacadão dos Salgados. Cheguei! Beijos, Beatriz e Maria.
Aí a Alexandra está falando que lembra-se do churrinho. Bom, falando dos churrinhos, Alexandra, Bia, essa semana um cliente nosso postou lá no comunidade, né, no nosso grupo comunidade, a máquina dele fazendo churrinhos, né? E o seu Gilberto lembrou muito bem desse nosso cliente lá do Rio Grande do Sul, que foi quem deu-nos a ideia de fazermos também os churrinhos, né? Sim. Teve outro acessório que você lembra que foi desenvolvido pelo cliente nosso, da Bralix? Então, Quando eu entrei na Bralix, Bia, estava iniciando-se os churrinhos, estava fazendo teste para os churrinhos. O tubo de salsicha, que, como eu disse, foi o seu Jackson, lá de Coronel Fabriciano. O seu Coronel Jackson ainda Fabriciano. ele tem a fábrica lá, mas ele aposentou, agora ele mora no sítio e os filhos que tocam lá a fábrica dele, né? Mas Verdade. foi ele. Então, ele um homem muito simples que ele chegou na feira, eu me lembro como se fosse hoje, e ele ficou assim de longe. Eu falei, entra, vem ver a máquina e tal. No fim, ele acabou comprando a máquina e acabou nos ajudando, inventando, porque foi a ideia dele, a salsicha, né? Eu lembro como é que era a ideia dele, que ele deu para fazer a salsicha, que a gente usava só o tubo de alimentação, tirava Sim, o fio do sim. recheio, usávamos o tubo de alimentação e aí fazíamos a salsicha. Muito legal. Bom, Bia, você já contou um pouco da sua história, né? E esse ano a Bralix está completando 28 anos, como já fazemos, né? Quase 3 décadas, é um bom tempo, né? Ajudando os sonhos dos nossos clientes. E, Bia, você lembra de alguma história de algum cliente que marcou e você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma coisa assim, interessante de algum cliente? Ai, tem tantas coisas, Tantas, né? tantas histórias, tantas até de superação, né? De a São responsabilidade da gente, cliente que sabe que vendeu uma casa para montar uma fábrica, né? Isso é a responsabilidade da gente de dar tudo certo, é muito grande também, né? Porque não é só vender a máquina, né? A gente quer que os clientes tenham sucesso com a máquina. Então, mas olha, ai, quantas histórias, tem umas engraçadas, né? Tem outras que são também tristes, outras de sucesso. Por exemplo, um cliente que vocês conhecem, a Massa Leve, que foi comprada por um grupo, um grupo enorme, né? A JBS comprou. A Massa Leve, a primeira máquina de massas eu vendi para o dono da Massa Leve, que era um senhorzinho. E ele, depois o filho que assumiu a empresa, e depois eles também fazem salgados, então eles compraram depois várias máquinas de salgados. Nossa, mas daí eles já eram grandes, mas foi assim, ele era pasteleiro. Então, depois eles venderam a empresa por bilhões de dólares, né? Então, são histórias assim que é muito bacana de ver, né? Porque você via de lá que eles clientes de sucesso. de sucesso, vendendo pastel, sabe? Uma barraca de pastel depois virar uma potência, né? E outros que não precisa virar potência, mas que são grandes, são empresários também, né? Bia, e por falar em clientes, nós da Bralix sempre procuramos criar um vínculo com eles. Sempre, desde que eu entrei na Bralix, eu me lembro que foi falado para mim assim, olha Maria, você vai tomar conta do showroom, né? E você vai atender com muito cuidado, vai cuidar dos nossos clientes, que é o patrimônio maior que nós temos, foi me falado dessa forma, né? E não é diferente hoje. Nós sempre procuramos tornar todas as experiências assim excepcionais para a gente, né? Durante esse período de pandemia, né, de quarentena que nós tivemos, né, Bia? Nós sabemos que foi muito difícil para muita gente. Foi. E para ajudar a manter o contato mais próximo, aí nós criamos grupos, né? Sim. E no início a gente achava, não vamos, mas aí a gente achou muito bom
né, que são os grupos Comunidade Bralix, que são os grupos do WhatsApp, né, e onde salgadeiros do mundo todo se ajudam com partilha de informações, né? E a gente, graças a Deus, a gente pode ajudar e ver outros se ajudando nos grupos, né? Fale um pouquinho dos Sim. grupos pra Deixa gente. eu só lembrar, a Alexandra lembrou uma coisa aqui que tem razão. O Forno de Minas, o Helder. Ah, é. Quando eu conheci o Helder, ele fazia pão de queijo, estava começando a fazer. A mãe dele fazia em casa para vender. E aí ele foi, nós fomos para uma feira na França e ele foi, sabe? Ele era, nossa, um garotão assim, cheio de sonhos e tudo, e realmente ele conseguiu, né? Ele também fez uma empresa assim que vendeu, depois ele comprou de volta. Então, também foi cliente nosso, comprou máquina nossa e conheci também, era um moleque, assim, um moleque, para falar a verdade, que pegou a receita da mãe de pão de queijo e começou a fazer de forma mais industrial, né? Ainda eu brincava que o Muito bom. Humberto falava assim: ai meu Deus, eu vou lá fazer treinamento, o povo quer medida, põe medida de colher, 10 colheres de não sei o quê. Então, porque é assim mesmo que a gente começa. Depois É, você é, muda, né, para as medidas padrão, receituário padrão, mas todo mundo começa dessa forma. desse jeito, verdade. Todos, sem exceção, né? Mas é muito Muito bacana. bem. Agora, quanto aos grupos, eu sempre fui favorável. Não é porque eu estou aqui falando, porque eu sempre Não, tive contato com o sim, cliente, eu sempre participei muito de feiras. Então, o cliente, hoje em dia, é muito no WhatsApp, no coisa, mas na minha época, quando eu comecei, era de visitar. Eu visitava cliente, eu conhecia São Paulo inteiro. Eu ia para Minas, eu ia para Vitória, eu ia para tudo que é lugar, Rio Grande do Sul, pegava a lista telefônica, ligava. Fábrica de salgado, fábrica de massa, pegava a lista e ia ligando para as pessoas. Não tinha, né? Então, eu sempre achei que esse contato com o cliente é muito importante. E as redes sociais ajudaram muito, principalmente na pandemia, sabe? E agora continua. Eu acho maravilhoso os grupos, são maravilhosos os grupos de salgadeiros, porque nós aprendemos muito no grupo. Nós, como fabricantes de máquina, a gente aprende muito e para melhorar o nosso atendimento, melhorar as máquinas e sentir a necessidade do cliente. Então, eu acho que isso exatamente. nos ajudou muito mesmo. Eu sou muito grata aos grupos, as pessoas do grupo que são muito bacanas, eles nos ajudam muito, as críticas são construtivas, né? Então, isso incentiva muito, faz com que as pessoas trabalhem mais felizes, né? Felizes. A Jane falou assim pra gente: a criação dos grupos de comunidade Bralix tem sido de muita ajuda para mim, que estou começando. É uma comunidade abençoada, é mesmo. É mesmo. A Opla falou assim: Bia, me coloque no grupo de WhatsApp quem puder. Sim, me manda um Sim, oi, você tem meu número, me manda um oi. E aí eu te coloco sim, nós te colocamos sim no grupo comunidade. Gefesta falou verdade, a Bralix é uma linda família, é verdade. Você já andou aqui umas vezes e você pode ver isso. Aliás, os clientes chegam aqui. Hoje chegou um pessoal do Rio Grande do Sul, Bia, que tem. No Rio Grande do Sul, não, do Paraná, do interior do Paraná, eles têm as nossas máquinas há muito tempo. Acho que eles, parece que é mais de quem uns é? 20 anos por Quem aí. é? Eu não vou lembrar agora o nome deles. Sei que eles estiveram aqui hoje, a gente conversou bastante. Ele tem a primeira maceira, aquela que levantava ainda para cima, lembra? Sim, Acho que você nem lembra, que eu vi essas sim, maceiras claro que eu poucas lembro. vezes. Então, Eu pois é, lembro. ele tem aquela maceira e ele falando para mim que toma muito cuidado, ele me falando do cuidado que ele tem, né, com as maceiras, né? É muito bom ver as pessoas, os clientes. Nosso cliente, ele tem uma máquina bem antiga da Bralix, né? Então, a gente fica muito feliz em receber essas pessoas. E hoje ele veio conhecer
a máquina de fazer pastel, vieram fazer pastéis, Ai, né? que bacana. O que eu estava falando, né, Bia? Aquele sonho que você iniciou, vendo aquela pessoa lá vendendo uma máquina de menor porte, de menor valor também, e hoje em dia, por conta da persistência de vocês e também de atender tão bem ao cliente como você faz, o seu Gilberto também em feiras, porque vocês se transformam. Na feira, tanto você como o Gilberto, o Adalberto também, eu aprendi demais com o Adalberto, e eu queria convidar todas as pessoas, quando tivessem feira na região de vocês, que a Abralix estiver presente, para vocês ir lá, participar, ver Sim. e ver que realmente nós somos assim mesmo, né? Somos pessoas que gostamos de atender os nossos clientes. O Gilberto está perguntando qual foi a história dos churros. A Bia já contou a história dos churros, né, para gente, como ele falou para gente, que é um cliente, né? O Homero falou, boa noite, Beatriz e Maria. Como faço para participar dos grupos de WhatsApp? Nos manda um oi no privado, aqui mesmo no WhatsApp, aqui no Instagram, se você não tiver meu WhatsApp, que a gente te coloca, tá bom? O Gilberto Bia, que montou toda a estrutura de vendas da Abralix. O seu Gilberto está falando isso. E a Marli falou, verdade, a Abralix é uma família, é verdade. E deixa eu ver quem mais, eu não estou deixando ninguém para... Ah, tem alguém aqui falando assim, conta a história de quando a Bia e o Humberto passaram 40 dias nos Estados Unidos. Quem que falou? Quem foi que falou? Peraí, deixa eu ver aqui. A letra tá bem... Van, não sei quem é. Que foi que falou, não sei quem foi. Só falou assim, deve ser alguém que conheça essa história que falou. Você lembra dessa passagem? Nós fomos fazer também. A Cíntia ainda não estava, era o Humberto na época, mais que viajava. Nós fomos fazer teste em clientes, rodamos os Estados Unidos inteiro. Fomos para a Flórida, Né? fomos para Boston, fomos para os Estados Unidos, olha, para Nova York. Foi uma loucura aquela viagem, uma loucura. Olha, um dia, gente, eu estava dentro do avião nos Estados Unidos, depois de uma feira, eu, a Cíntia e a Karen, minha sobrinha que trabalha lá na Inglaterra, né? Uma mulher falou, mira, las mujeres de las cochinas, dentro do avião. Foi muito engraçado. Então você já... acredito. Ela falou alto dentro do avião, todo mundo olhou. Eu falei, nossa, como nós estamos famosas, as mulheres da coxinha. Pois é. Ô, Bia, e lembrando para as pessoas que a Abralix tem um showroom aqui, eu falo muito em todas as lives, fala no showroom para testar as receitas de vocês. Vocês podem vir aqui. Temos showroom na Inglaterra também, viu? Isso mesmo. E nos Estados Unidos também. Também. Isso mesmo. Aqui no Brasil, se vocês quiserem entrar em contato conosco para fazer parte do nosso showroom, vir conhecer o nosso showroom, trazer sua receita e testar nos nossos equipamentos, vocês podem ligar no telefone 11 50 72 299 e marque um horário conosco, agende. E também, Bia, queria falar para as pessoas que o nosso atendimento ao cliente está disponível por telefone de segunda a sexta-feira, das 8 até às 17 horas. Então, se vocês precisarem do atendimento ao cliente, também através desse telefone que eu falei, 11 50 72 299. E falando para vocês, a Bia já falou, mas a Abralix está presente além daqui no Brasil, nos Estados Unidos, Inglaterra e também em Portugal. Nós temos a Abralix, né? Em Portugal, nós inauguramos a empresa durante a pandemia. Então, a empresa não, nós inauguramos um depósito, na verdade, um warehouse, espaço, né? de onde a gente distribui as máquinas. Nós não temos showroom lá. Nós temos lá um representante que vende para Portugal, mas ela não vende para os outros países. Então, ela não fica atendendo nossos clientes, ela só faz a logística para a gente, que é a entrega das máquinas, né? A máquina chega lá e de lá é distribuída para Alemanha, Holanda, Luxemburgo, tudo. Então,
realmente, nós temos parceiros muito bons também fora, são todos antigos, as pessoas começam e ficam sempre com a gente. Eu acho que a gente trabalha sem contrato, mas nós somos muito corretos, né? Se o cliente é do Quite, eu passo para o representante do Quite atender, porque ele tem uma estrutura lá, ele vai dar assistência técnica. Então é muito importante ter essas pessoas também, porque eles, se tiver qualquer problema, tem aonde levar a máquina para consertar, para arrumar e tal. Normalmente eles já Ou vieram comprar para o peça, né, Brasil, Bia? exatamente, eles sempre já foram treinados pelos nossos técnicos, né? Então é bem bacana. Em breve nós vamos ter também um técnico na França, estamos já em negociação Ótimo. aí, vai ser bem bacana também. E, gente, só E lembrando, essas pessoas que vão ser, que são treinadas para fora, né, Bia? Elas vêm aqui, é aqui na Bralix, que elas vêm aqui no Brasil, passa por todo esse treinamento, eles conhecem cada departamento, né? E aí aprende, vê como a máquina funciona e sai pronto para trabalhar lá fora com os nossos maquinários, não é verdade? Eu já pude sim, acompanhar várias pessoas que vieram aqui fazer esse treinamento. Muito bem. E aí, Bia, eu quero só lembrar para. Ah, só lembrando, me perguntaram aqui. Então, a Bralix está presente com showroom nos Estados Unidos e na Inglaterra, certo? certo. Showroom. Em Portugal tem aquele espaço que você falou agora. Ok. E as nossas máquinas estão certificadas e estão dentro das normas de segurança nacional e também internacionalmente. Aquela história É, que a Bia falou, nós né? temos certificação CE, que é a certificação para a Europa, né, da Comunidade Europeia, por exemplo, a Hot Mixer a gás está fazendo quase um ano que ela está no laboratório da CE para certificar. Então, não é assim que fala, certificou. Gente, tem que pagar. Eles fazem ensaio com as máquinas, a máquina arrebenta inteira, porque eles fazem todos os testes, sabe, de De explosão, disso, resistência. daquilo, de resistência, de fogo. Então, é, a Hot Mixer a gás ainda não está certificada, por isso, porque está no laboratório, as outras estão. Nos Estados Unidos, nós temos a NSF, que é a certificação americana, e a UL, Americana. né? UL. A UL é para a indústria, a NSF é para setor de restaurantes, pequenas fábricas, né? Tem que ter a NSF. Então, são certificações caras, sabe? São feitos os ensaios em Chicago. O Anderson, por exemplo, o nosso técnico, ele ficou lá em Chicago com os técnicos, ele ficou lá mostrando como funcionava. Então, assim, são investimentos muito altos que a empresa faz. Por isso que, às vezes, o pessoal até comenta, mas a máquina é mais cara. É mais cara por isso, porque realmente ela tem mais tecnologia, sabe? Não é qualquer Uhum. coisa que você coloca na máquina que as certificações aceitam. E aqui no Brasil mesmo, a Hot Mixer tem um sensor que custa super caro. Não é todo mundo que coloca esse sensor na máquina, sabe? Mas a NR12 é muito rígida também. Mas eles vão muito fazer vistoria em fábricas maiores, né? Então, Maiores. mas Bom, enfim. tem uma pergunta bem interessante aqui, Bia. O Londo falou assim: gostaria de saber da Bia, sempre muito profissional. Qual o segredo para ser uma empresária de sucesso? Será que é de sucesso? Ai, bom, É. gente, eu acho que é trabalhar com honestidade, sabe? É, honestidade com os funcionários da empresa, com os clientes, né? E até com o governo, viu? E eu acho que isso aí faz com que a empresa cresça e que
a melhor coisa que tem é você botar a cabeça no travesseiro e dormir. Não ficar preocupada porque você está fazendo coisa errada e etc. Então, e trabalhar, né, gente? Trabalhar como vocês. Eu vejo. Não estou escutando mais a Bia, estou escutando ela. Vê, o pessoal trabalha muito, muito. E realmente é assim. A gente também, olha, nós trabalhamos muito também em época de feira. Agora não está tendo feira, mas era uma loucura, né? É E verdade. é aquela história, a gente tem que estar sempre ligado, é o que o Ferretti outro dia estava falando, né? Um domingo ele foi lá entregar salgados para um cliente. Ele não precisaria mais fazer isso, porque ele já está com uma empresa grande, que ele não precisa disso. Mas ele foi atender o Em cliente. respeito ao O cliente, cliente, né? né? Respeito ao cliente, respeito ao trabalho, né? Então, isso aí é muito importante, né? Muito importante, também acho. Mas Aí, Bia, a Jane está falando, a Jane está falando assim, Bia e Maria, além de qualidade da Bralix, a certificação aqui dos Estados Unidos foi o que nos fez decidir eu por li. trabalhar com as máquinas da Bralix. Obrigada. É isso mesmo, a Bralix se preocupa muito com isso, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Aí a Luana, bom, aqui tem várias perguntas. O Fortunato falou assim, o Fortunato é o Charles. Falou assim, a Fabiana está falando boa noite, pessoal. Estamos juntos, correria na produção, sucesso para todos. Obrigada por vocês terem vindo assim mesmo. New York, está falando assim, New York, Pina Lane. Onde vocês estão nos Estados Unidos? Na Flórida. Você não vai lembrar agora o endereço, mas se Não, você sabe por quiser, quê? Nós mudamos recentemente. recentemente, Nós mudamos e, inclusive, nosso showroom lá está em reforma. Nós começamos a fazer uma tá. reforma lá, que nós mudamos, que agora nós temos lá uma assistência técnica junto, lá no showroom. Então, vai ficar bem bacana. Eu não conheço ainda. Na verdade, nenhum de nós ainda foi. Foi feito tudo também agora, durante a pandemia, essa mudança, e o nosso técnico lá que está cuidando de tudo. E se Muito bem. Deus quiser, em janeiro, fevereiro, nós devemos estar fazendo um workshop lá nos Estados Unidos. Uhul, que bom, graças a Deus, se Deus quiser. Bom, Bia, tem aqui uma pergunta assim, ó, Bia, qual cliente inspirou vocês a criarem a máquina para docinhos de festa? Hum, Foram tantos, né, Bia? Todos os foram. clientes queriam usar as nossas máquinas. Eu lembro muito que nós temos um cliente lá no Recife, você vai lembrar desse cliente, e ele veio aqui um dia e falou assim, eu quero comprar uma máquina porque eu quero fazer doces. Aí ele falando para o Adalberto falou para ele que não ia vender, porque a máquina realmente não dá, a máquina de salgado não foi fabricada para fazer docinhos, né? Mas daí vários clientes queriam tanto que a gente... Mas conte você. Não, então, o que acontece? A máquina de salgado faz doce. Só que Faz. depois de 2 dias o doce está açucarado. Então, se a Exatamente. pessoa vai fazer, se o cliente vai fazer para vender para festa, ele faz hoje, vai fazer uma festa amanhã, entrega, tudo bem. Mas se for um brigadeiro que vai ficar lá alguns dias, ele vai açucarar. E aí nós descobrimos, né, com muito custo. Olha, eu fui fazer um curso de chocolate na Nestlé, eu e Humberto, para entender por que açucarava e tal. Enfim, aí descobrimos que é o atrito mecânico da rosca com a lactose do leite condensado, mais o açúcar, enfim. Aí vamos fazer então a máquina de tubo, né? Que a máquina de tubo vai. Nós já tínhamos feito a máquina de tubo para um produto italiano. E aí fizemos o Guarantino. teste, exato, fizemos o teste e deu certo para o brigadeiro.
a durabilidade foi maior. E aí nós começamos a fazer. Aí sim nós começamos a vender para as brigaderias. Porque as brigaderias, quem só trabalhava com doce, não comprava a máquina. Então, aí nós vendemos para várias brigaderias famosas, né, Maria? Tem muitas aqui bem renomadas que tem máquina nossa, vários fabricantes de doces para essas festas finas que entrega para muitos buffets. Agora não está tendo tanto casamento, mas assim, aquelas mesas maravilhosas, né? Em Goiás mesmo tem muito fabricante de doces de doce. maravilhosos, né? Então, pelo menos a base do doce ela faz. Claro que a máquina não vai cobrir com o chocolate e tal, mas a base o mais ela vai difícil bolear o seu bolear produto, o doce, que é difícil. o doce na gramatura correta, né? Correta, ficarem todos do mesmo tamanho. E também a gente vende também para outros produtos fora, que é o cake pop, que os cookies, né? Essa Os máquina dá para fazer cookies, muito também, muito bem cookies. maravilhosamente bem. E pão de queijo, viu? Dá para fazer pão. Aliás, Também. Bia, na Docelix ou na Doceform, né? Que aí depois veio os acessórios para quem tinha já a máquina de salgado e também fazia doce, né, Bia? A Aí nós fizemos os acessórios, que são as Doceform. Então, as Docelix, além de fazer os docinhos com qualidade, como feito na mão, porque a forma como é feito garante isso, qualidade, a mesma forma como é feito na mão, então ela vai te garantir uma produção bem maior de docinhos, vai garantir também peso, gramatura e também pode, além dos docinhos, todos os docinhos de festa também pode fazer pão de queijo, pode fazer os lollipops que a Bia falou, né, que a gente faz, fica muito bacana. Também dá para fazer um croquete, se você quiser fazer. Tudo que for sem recheio dá para você fazer. Nós fizemos, Bia, um produto à base de macarrão, que a gente chama mac cheese, né? Você faz, eu sei. Maravilhosamente bem, né? Não quebra o macarrão, né? Que a gente precisa que o macarrão esteja partes inteiras, então é isso. Faz uma variedade de produtos. Se você quer fazer pão de queijo, fica excelente nessas máquinas. Olha, esses dias foi instalada uma linha em Nápoles, na Itália, para fazer vários produtos. Inclusive, um dos produtos se chama fritella, que é feito com macarrão, molho branco, ervilha, presunto, só que ele não tem, ele comprou a máquina com recheio. E fez também, esse é sem recheio. E com o rolinho achatador, daí passa na empanadeira e frita. Muito interessante também. Então, você vê que tem uma variedade, cada país, cada cidade, sabe, é uma coisa, é um produto que dá para fazer, né? Diferente. Os produtos árabes são muito interessantes também, né? Nós acabamos de instalar na França uma linha também para fazer vários doces árabes, bem bacana. Inclusive o mamu, né, Bia? Que é um doce árabe que é muito... O macro também. Muito bem. O Jorge está falando aqui, saudade de todos, Jorge Souto. Saudade, Jorge. A Val Salgado falou que é a mais cara, mas é a melhor. Então, a máquina pode até ser mais cara, porque tem muitos benefícios, muita coisa que a gente faz para deixar um equipamento de qualidade, né? A Sofia Fernandes falou, boa noite, desde Paris. Boa noite, Sofia. Um abraço para você. E tem mais perguntas aí, Biel? Bom, Bia, eu acho que é só, né? Nós agradecemos primeiro a você, né? Por ter nos dado esse privilégio, a minha colega de trabalho aqui, desse privilégio de estar aqui hoje conosco nessa live, que começou essa live, Bia, viu? Também durante a pandemia, para ajudar as pessoas, para falar de delivery, para de tudo, eu acompanho, é muito bacana.
Exatamente. E a gente está muito feliz em ter você conosco aqui. Toda a Abralix, hoje as pessoas, eu comentei aqui para as pessoas sobre a nossa live e as pessoas ficaram entusiasmadas. Então, muito obrigada, né? E só falando mais uma coisa aqui. Gente, nós também, a Abralix também tem o e-commerce, né? Vocês podem entrar lá, que é a loja online da Abralix, tá? Além de vocês nos achar através do YouTube, de várias outras coisas, nós também temos também o e-commerce, que vocês podem acessar, assim, loja.bralix.com. Vai lá, visita a gente, tá? Tem várias coisas bacanas. E eu também queria lembrar para vocês que nós tivemos uma série de lives aqui, né? Por exemplo, nós fizemos uma live que falou sobre delivery, dicas de negócio, segurança no trabalho, e todas essas lives estão disponíveis no Instagram ou no YouTube da Abralix, tá bom? Tá. Nós também falamos também nós voltamos também com as lives Maria Me Ajude Aí, que é muito legal para as pessoas que estão iniciando, né, que querem saber como é que funciona a máquina. Então a gente sempre fala de vários assuntos. E o último episódio que nós tivemos, nós falamos sobre moldes disponíveis, né, e também acessórios, que a Abralix também, graças aos clientes, né, Bia, a gente termina fazendo vários acessórios. O cliente vem aqui com a ideia e a gente corre atrás e aí termina virando um acessório. O bolinho, né? o bolinho de bacalhau também Bacalhau. foi um acessório que lá em Portugal o cliente deu ideia para ficar parecido com o bolinho feito na colher, né? Feito na colher, né? Ele é meio triangular. Nós Triangular, temos também. exato. Então vai, né? A gente vai tendo aí um monte de coisas um monte de acessórios que vai usando de acordo com as necessidades dos clientes e dos países, né? Muito onde bem. estão. Onde estão, é isso mesmo. E a Abralix é isso. Tem mais pergunta aqui, Biel? Espera aí que o Biel está me dizendo aqui que tem mais alguém perguntando alguma coisa. Deixa eu ver. Peti Salgado. Oi, menina, cheguei atrasada. Oi, um abraço para você. Chegou nada. Obrigado por essas lives, pois nos inspira, é verdade. Tem muita gente boa aqui que nos inspira mesmo. A Peti Salgado perguntou se vai ficar salvo as lives. Sim, vai ficar. Né? Nós tivemos um problema com a última live, infelizmente não ficou salva, tivemos um problema, mas essa agora a gente cuidou, fez vários testes, para que agora não ocorra mais nenhum problema com as nossas lives. E fiquem todas salvas para vocês verem quantas vezes Qual quiserem. vai ser a próxima, Maria? A próxima live nós vamos trazer, ainda não tem um dia certo, mas nós vamos conversar com... a próxima vai ser com o senhor Gilberto Poleto, né? E também nós vamos ter um convidado especial. A gente já tem um dia certo? Ainda a gente não tem um dia certo, mas a próxima live vai ser o senhor Gilberto Poleto, mais o chefe Luiz, o chefe Luiz, que é lá da... Bung. Ele fez agora um livro. Da Bung Alimento. Ele fez um livro espetacular e a gente vai falar sobre esse livro, sobre congelamento. Vai ser uma maravilha essa live com o seu Gilberto Poleto e o chefe Luiz Faria. A gente ainda não tem uma data, mas assim que tivermos essa data confirmada, a gente vai falar aqui para vocês e para que a gente possa prestigiar. Esse livro do seu Luiz é muito bom, fala sobre congelamento e nós estamos lá presente, né? A Abralix está presente nesse livro também. Bom. Bia, muito obrigado. Obrigado mesmo. A todos vocês, obrigado, Maria. Eu agradeço muito a Abralix, a equipe da Abralix também e aos nossos clientes, porque sem vocês a Abralix não existiria. Então, muito obrigado. E os grupos são realmente uma inspiração e um aprendizado. Sabe, a gente sempre está aberto a aprender com os clientes, né, e tentar melhorar. E todos convidados para visitar a nossa empresa, nossa fábrica, para dar ideias e tudo. E, gente, nós teremos mais lives como essa, se Deus quiser, muito em breve. Assim que eu tiver
dia certo da próxima live, falo aqui para vocês. Obrigado para todos. Uma ótima noite e até a próxima live. Tchau, Tchau, tchau. Maria. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigada, Bia. Até mais. Até.